A tatuagem mais antiga alguma vez encontrada data do ano 5200 a.C. Encontrado entre a Áustria e a Itália, este homem que tem a tatuagem foi chamado de Iceman. 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 Coisa de homem. E a tatuagem que ele tinha é esta aqui, que vocês podem ver, e que aparentemente foi feita com fins terapêuticos. Radiografias feitas a este homem mostram que nos sítios onde ele tinha as tatuagens, ele tinha alguns problemas físicos. Será que ele já tinha antes ou foi por causa do tratamento? Outro sítio da antiguidade onde existiam tatuagens era no Antigo Egito. Lá, essencialmente, eram as mulheres que as faziam. E dentro das mulheres eram as dançarinas da época que tinham tatuagens. Estas tatuagens eram sempre feitas no peito, no ventre ou nas coxas e acreditava-se que eram uma espécie de superstição para engravidar, no caso das mulheres ditas normais, e para não engravidar para as dançarinas. Já os romanos têm uma utilização totalmente diferente das tatuagens. Eles chamam as tatuagens, em grego, stigmata, que dá a palavra estigmatização em português. Porque nesta altura, os únicos que tinham tatuagens, exceto raras exceções, eram os criminosos, que eram marcados, e os escravos, que eram também marcados com tatuagens para não poderem fugir justamente da sua condição. Desde o Iceman até o Império Romano, nós temos o período que cobre toda a história da Bíblia. E é justamente no tempo dos faraós que Moisés vai escrever em Levítico 19:28 a seguinte frase: não façam cortes nem tatuagens na vossa pele em lembrança de um defunto, eu sou o Senhor, vosso Deus. Esta versão da Bíblia que eu acabo de partilhar convosco, a versão A Bíblia para todos menos aqueles que têm tatuagens, os tradutores acharam por bem pôr a palavra tatuagem, embora esta palavra tenha aparecido somente no século XVIII. Na verdade, a palavra que aparece é simplesmente marcar, o verbo marcar. Não marcarás a tua pele em lembrança de um defunto. E marcar o corpo pode ir desde o pintar, como faziam os pictos na altura do Império Romano, como pode ir até às tatuagens do Egito ou à escarificação que se fazia na antiga Canaã, na Palestina. Quê? Escarificação é nada mais nada menos que marcar a pele através de cortes. Naquela época, e é hoje, está a voltar um pouco à moda, cortar a pele com um objeto cortante de forma a fazer uma imagem. Mas não convém esquecer que tanto os cortes como as tatuagens, o marcar do corpo, pintar, a escarificação, seja o que for este marcar o corpo, era em memória, em lembrança de um defunto. Isto, biblicamente, claramente, está relacionado com práticas pagãs relacionadas com a morte. Assim, de uma certa forma, Deus está a dizer em Levíticos: não marques o teu corpo num contexto religioso. Não é assim que as coisas funcionam comigo. Este é o primeiro texto na Bíblia que fala de tatuagens, mas também é o último. Não existe mais nenhum texto que fale de tatuagens e este texto não fala exatamente sobre as tatuagens que nós temos hoje. Fala sobre marcar o corpo, que pode ir desde pintá-lo até à escarificação. Biblicamente, não é possível eu dizer algo contra as tatuagens. Assim, no princípio, a Bíblia não diz nada contra as tatuagens dos nossos dias. O texto não é claro porque marca é um conceito muito abrangente. Mas então, por que é que a maior parte dos cristãos é contra as tatuagens? Tradição, meu amigo. Tradição. Diz-nos mais uma vez a história que o imperador Constantino, este grande estadista, ele é o campeão das leis que vão diretamente influenciar o futuro da Igreja cristã. E uma das leis que ele decidiu inventar foi que as tatuagens eram totalmente proibidas. Eu acredito pessoalmente que foi por causa deste decreto de Constantino que entrou dentro da Igreja a tradição de que um cristão não deverá fazer tatuagens. Uma vez que só temos um versículo na Bíblia que fala disso, e esse mesmo versículo não é muito claro. Contudo, embora a Bíblia
no princípio não seja contra as tatuagens, eu quero-te apresentar 4 razões pelas quais eu desaconselharia alguém de fazer uma tatuagem. Número 1. Saúde. Embora há muita gente que não saiba, a tinta que é colocada na nossa pele pode causar uma reação alérgica. Acredita, não vás ao Google ver isso. Em maior parte dos sítios onde se faz tatuagens, não se faz uma experiência antes de fazer a grande tatuagem. Embora não seja para todos os países do mundo, ainda existem alguns países em que fazer tatuagens pode ser perigoso, porque podemos apanhar várias doenças através do processo. E finalmente, o cancro de pele. Não, as tatuagens não causam cancro de pele, mas no caso de tu o teres, ele torna-se mais difícil de identificar e mais difícil de o tratar. Número 2. Trabalho. Como já deves saber, hoje em dia existem imensos trabalhos em que as pessoas são recusadas se tiverem tatuagens. Por exemplo, para trabalhar num hotel, normalmente pede-se que a pessoa que está na recepção não tenha tatuagens. Número 3. Espirituais. Esta para mim é a razão mais importante de todas as razões que eu vou apresentar. Razões espirituais. A Bíblia diz-nos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Eu sei que isto é um conceito um pouco complicado de compreender, mas é como se Deus tivesse escolhido o nosso corpo para fazer morada nele. E quando Ele faz morada no nosso corpo, a nossa vida muda para muito melhor. Portanto, é bom como cristãos que nós cuidemos do nosso corpo, não somente naquilo que comemos, mas também no desporto que fazemos e no repouso que temos. E obviamente, uma tatuagem, ela vai de uma certa forma maltratar o nosso corpo. Já passaste a mão sobre a tatuagem de alguém? Se passares a mão e fechares os olhos, tu sentes um certo relevo, uma certa cicatriz, como se a pele tivesse sido magoada para fazer essa tatuagem. E sendo o Espírito Santo tão importante, ter o Espírito Santo no nosso corpo é tão importante que seria apenas estúpido deixá-lo fora por causa de uma tatuagem. Número 4. Relacionais. Sim, relacionais. Muitas vezes, independentemente da religião, uma tatuagem vai causar problemas a nível da tua família. Porque os teus pais não gostam, porque eles não vão gostar, por causa dos teus avós, por causa da tua igreja, por causa do teu pastor, por causa da tua namorada. Inúmeras razões que fazem com que essa tatuagem cause mal-estar em alguém. E meu querido, nós como cristãos somos chamados a muitas coisas, mas uma delas é não ser pedra de tropeço para ninguém. Aqui estão os meus 4 conselhos, não são leis, e eu gostava de salientar que não existe nada claro na Bíblia contra as tatuagens. Por isso, se tu tens já uma, não te sintas mal por causa disso. Não te esqueças, acima de tudo, Deus é um Deus de liberdade. Muito obrigado por teres ouvido este vídeo até ao fim. Obrigado pela força que vocês me têm dado. Deixa um gosto se gostaste do vídeo, partilha, subscreve no Facebook, no YouTube e não te esqueças de uma coisa. Reflete.